Garopavense de Comunicações, com a direção-geral de Haroldo Nascimento e com a direção de programação de Aurélio Cardoso, vamos iniciar mais uma entrevista. É com você, Saraiva. Bom dia. Jornal Mais Garopaba, Sérgio Saraiva, falando pelo jornal. Garopaba FM e Jornal Mais Garopaba estão numa parceria, fazendo esse trabalho. E vamos fazer as considerações iniciais aqui, para iniciar o programa. A Rádio Comunitária Garopaba FM e o Jornal Mais Garopaba têm a honra de dar início à série de entrevistas de candidatos majoritários nas eleições de 2020. Outras virão. Rádio e jornal investem assim na democracia e na valorização da atuação política, atividade nobre e responsável pela mediação dos interesses e aspirações dos diferentes grupos sociais que formam nossa população. Esperamos, com essas entrevistas, levar o máximo de informação para que o eleitor forme sua opinião e exerça seu pleno direito ao voto livre, secreto, direto e universal. Lembretes antes de começar a conversa. Rádio e jornal não são responsáveis pelas afirmações dos candidatos. Não será permitida agressão ou insulto a qualquer candidato. Será obrigatório o uso de máscara e o atendimento a outros procedimentos recomendados pela autoridade sanitária. No caso, na medida em que a rádio tomou todas as medidas de proteção, de prevenção, o candidato pode atuar aqui, pode responder as perguntas sem a máscara, com segurança. Dito isso, hoje é a vez de Rodrigo Oliveira, do PT. Seja bem-vindo, candidato. Bom dia, Júlio. Bom dia, Sérgio. Eu quero, antes de começar a entrevista, agradecer o espaço. Eu falo aqui como jornalista, que trabalhou há alguns anos em rádio comunitária. Então, entendo a importância desse tipo de iniciativa da rádio comunitária para a cidade. Falar também que a importância dessa iniciativa para a democracia, né? Para ajudar os eleitores a debater projeto, que eu acho que é isso que a população hoje está preocupada aqui em Garopaba. E mais do que isso, informar, né? Mais do que informar também, a imprensa é uma trincheira de resistência e combate a fake news, né? E claro que isso é construído com credibilidade, a partir de uma postura condizente com o trabalho de jornalismo. Muito bem, vamos à primeira pergunta. Lembrando que eu estou caracterizado aqui de rosa, alusivo à campanha de 1º de outubro, é o Outubro Rosa. Então você, mulher, é verdade, com a camiseta P que eu ganhei, as mulheres que se amam, que se aprovam, deveriam sim estar sempre atentas com a questão da prevenção. Rodrigo, a primeira pergunta é a seguinte: queremos saber da sua biografia, onde você cresceu, o local da sua moradia, os aspectos da sua biografia num contexto geral. Bom, para quem ainda não me conhece, que está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando agora pelo Facebook do Mais Garopaba, eu sou Rodrigo de Oliveira, tenho 37 anos, sou jornalista de formação, como falei aqui no início, e hoje trabalhador do turismo em Garopaba com a maioria da nossa população. Sou filho de catarinense e morador do Macacu. Sabe, Júlio e Sérgio, que eu sou o único candidato a prefeito, talvez o único, que mora de aluguel na Costa do Macacu, que vai para o trabalho de bicicleta, que vai para o trabalho de ônibus, né, que vai para o trabalho com um carro velho usado, com um bom usado, que já foi feirante, que trabalha como autônomo no verão. Então eu posso dizer que eu conheço de perto a realidade da maioria da população de Garopaba. Então eu quero conversar diretamente aqui com quem está nos assistindo agora, com quem está nos ouvindo. A nossa candidatura existe para defender o trabalhador e a trabalhadora de Garopaba. É para isso que nós estamos colocados hoje nesse pleito. E eu quero, inclusive, aproveitar, já que a gente está falando da Costa do Macacu, você deve saber, Júlio, você tem uma audiência muito grande lá, né? Sim. Então eu quero aproveitar e mandar um abraço para os meus vizinhos da Costa, lá da Rua da Igreja, onde eu moro. Muito provável que estão ouvindo nesse momento a nossa entrevista aqui. Quero mandar um abraço caloroso para os meus vizinhos lá da Costa do Macacu. Por que o senhor decidiu ser candidato a prefeito? Essa é a segunda pergunta. Bom, Sérgio, a nossa candidatura, como eu falei, ela existe para defender o trabalhador e a trabalhadora, mas também defender o nosso meio ambiente. A gente decidiu nos colocar à disposição da cidade por entender que Garopaba precisa de uma alternativa real local, né? Real, política local, que dialogue com as realidades locais. Praticamente todos que já estão nesse pleito, disputando, já estiveram no governo em algum momento. Às vezes separado, em alguns outros momentos juntos. Todos já tiveram essa chance de fazer alguma coisa pelo Garopaba, né? A gente sabe que palavras bonitas, como a gente tem visto aqui nas entrevistas, não são projetos. E esses velhos jargões que a cidade já está muito cansada de ouvir, é sempre o mais do mesmo, né? Nos últimos anos os prefeitos mudam, mas o projeto segue o mesmo, as ideias seguem as mesmas. Não basta trocar a foto
na frente da urna lá, que se não mudar o projeto, não adianta só trocar a foto. Então, ao contrário deles, a gente não tem só palavra bonita e promessa para oferecer. A gente tem plano de governo, né? E é por isso que a gente está se colocando à disposição da cidade de Garopaba. Um plano que foi construído ouvindo especialistas da população, um plano de verdade, dizendo o que fazer, como fazer e o mais importante, por que fazer. Esse documento está todo lá no nosso site. Se o pessoal quiser entender um pouco mais, conhecer a totalidade do nosso plano de governo, pode acessar o nosso site garopabaparatodos.com.br e nos seguir nas redes sociais. Isso é algo inédito na cidade, né, Júlio? Com certeza. Né? Aqui cansou de ver os mesmos grupos se revezarem no poder. Eu me coloco à disposição da cidade porque tenho experiência de 8 anos como chefe de gabinete no Legislativo. Essa experiência me permitiu entender como que uma prefeitura funciona e como administrar o orçamento público. Então, a gente entende que a nossa candidatura vem a somar e vem ajudar e construir uma outra Garopaba, uma Garopaba melhor para todo mundo, uma Garopaba para todos. Com certeza. Você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com Rodrigo Oliveira, do PT. Ele é candidato a prefeito desta cidade e com uma série de entrevistas que o jornal Mais Garopaba e a Rádio Comunitária estão fazendo, nós estamos aí perguntando para ele as mesmas perguntas que foram feitas a todos os candidatos. Agora é a pergunta 3. Já estamos na pergunta número 3, viu? E vamos perguntar ao candidato quais os principais pontos do seu programa de governo. Bom, Júlio, como eu falei, o nosso plano de governo ele foi construído ouvindo a população e ouvindo especialistas, né? Um trabalho de mais de 3 meses, focado só na construção do plano de governo, ele que não fecha agora, ele vai continuar sendo discutido ao longo da campanha e com certeza será sendo discutido ao longo do nosso governo, porque a nossa marca de gestão será a participação cidadã e a construção de uma cidade ecologicamente inteligente, né? Então a gente vai chamar, isso é importante ficar claro, a gente vai chamar o povo para governar junto, só assim que as prioridades da população serão atendidas, né? Mas vale destacar aqui 6 pontos, Júlio. Alguns deles a gente vai discutir, claro, ao longo da entrevista e isso vai ficar mais claro, né? De novo, reforço para o pessoal procurar o nosso plano no nosso site, nas nossas redes. A gente vai colocar as prioridades do povo em primeiro lugar, isso é o nosso principal objetivo, proteger o nosso meio ambiente. A gente vai criar mecanismos de democracia participativa, vamos trazer o OP para a cidade, o orçamento participativo, vamos criar uma assembleia popular para as pessoas dizerem como gastar o dinheiro e onde. Né? Mais só dizer onde, mas dizer como vai ser gastado, definir as políticas junto com o governo. A gente vai fortalecer as associações de moradores, nós temos aqui no Centro Histórico, falando do Centro Histórico, a gente tem uma associação muito atuante. As associações, os conselhos comunitários, os conselhos municipais serão parceiros do nosso governo. É importante trazer a sociedade civil para trabalhar junto e não ver eles como inimigo, como um empecilho. Um outro ponto importante que eu quero destacar, Júlio e Sérgio, é que a gente vai zerar a fila das creches. Nós vamos zerar a fila das creches e dar transparência para a lista de espera da educação infantil. A gente quer construir uma cidade agroecológica, com mais feiras livres, fomentando a agricultura familiar, uma agricultura familiar orgânica. A gente vai criar áreas municipais. Ouvinte, fique atento. A gente está hoje vendo um retrocesso ambiental no país. Nós tivemos essa notícia agora, essa semana, do CONAMA. Felizmente, a Justiça impediu que a Garopaba fosse atacada, porque a Garopaba entraria nesse escopo de ataque ao meio ambiente. Mas nós vamos criar áreas municipais de proteção ambiental para proteger nossa mata, a nossa duna, as nossas lagoas, os nossos banhados. A gente tem plano de governo para parar de enterrar dinheiro em aterro sanitário. A gente vai reciclar e compostar os resíduos sólidos com uma coleta seletiva de verdade. E o principal, a gente ouviu muito isso, Sérgio. Garopaba tem problema de transporte público. Então a gente também vai enfrentar isso, buscar ter um ônibus barato, um ônibus de qualidade e integrado às ciclovias. Né? Integrado às ciclovias, que é principalmente integrar o modal do ônibus com as ciclovias. O que a gente está propondo aqui, de uma forma geral, é um novo modelo de desenvolvimento, realmente sustentável. Né? Garopaba vai virar uma cidade modelo em ecoturismo, turismo cultural, turismo de base comunitária. Né? A gente tem um plano de recuperação para o pós-pandemia, importante também destacar isso dentro do nosso plano. Somos a única candidatura com um plano de recuperação pós-pandemia. Compromisso nosso, quando sair vacina, a gente vai trazer a vacina em primeira mão para a população de Garopaba, para imunizar a população de Garopaba, para a cidade poder voltar à sua normalidade. Né? É preciso garantir segurança sanitária com isso, segurança alimentar, que a cidade esteja alimentada. A gente sabe que os anos que virão são difíceis, é importante estar preparado, organizar a nossa cadeia produtiva de uma forma solidária, que ela gere renda de verdade, renda digna. Né? E um último ponto que é importante destacar aqui, Júlio e Sérgio, é a questão do fortalecimento do SUS. Para nós é ponto pacífico, a gente vai concluir a UPA. Até porque a UPA é uma política do governo federal do PT. Quem enviou os recursos para a construção da UPA aqui em Garopaba foi o PT. Então é um compromisso nosso de concluir a UPA para ver aquela política acontecer de fato.
E a gente também vai informatizar o atendimento, né, para agilizar a marcação de consulta e exame. É um absurdo hoje o trabalhador ter que sair do seu trabalho, perder às vezes dias de trabalho, para dar com a cara na porta, né, de um lugar físico, pegar chuva, pegar sol, enfrentar a fila. Não tem mais por que fazer isso com todos os avanços tecnológicos. A gente tem um celular na palma da mão, pode muito bem fazer isso do celular, né? E a gente vai apostar em medicina preventiva, vamos expandir a estratégia da saúde da família, contratar mais equipes, né? Formar equipes, contratar servidor, não ser só o contrato temporário que precariza o atendimento, na verdade, na prática. A gente vai fazer concurso público e a gente vai ampliar também o atendimento da atenção primária, porque para pelo menos além da policlínica, ter outros postos de saúde que atendam além do horário normal. Por quê? O trabalhador não tem horário para ficar doente, não chega às 5 horas e diz, agora eu não posso mais ficar doente. Importante então que tenha, pelo menos em todas as regiões, uma unidade básica de saúde atendendo para além do horário normal. A gente está no Outubro Rosa, né, gente? Então é importante falar de medicina feminina. A gente tem que garantir a realização de exames de rotina. É um absurdo as mulheres terem que viajar 100 quilômetros até Florianópolis para fazer um exame como a mamografia. Basta comprar um mamógrafo para realizar isso aqui. Então nós vamos garantir isso. Citopatológico, mamografia, vão ser realizadas no município, né? Para a mulher não precisar ir até Florianópolis, ou ter que esperar meses aqui na cidade, nas parcerias, nos convênios que a gente tem com a rede privada. E tu sabe, né, Sérgio e Júlio, que a Lei Nacional da Saúde, ela diz que Garopaba tem direito a 70 leitos hospitalares. Onde é que estão esses leitos hoje? Então a gente vai, pelo menos, fazer uma grande articulação para transformar o Hospital São Camilo de Imbituba no hospital regional, para que tenha esses 70 leitos garopabenses previstos lá no hospital regional, para que a Garopaba seja atendida de forma digna, né, com qualidade. Na Garopaba dos Pescadores, são agora 11 horas 12 minutos. E a gente tem a primeira pergunta das entidades convidadas a perguntar a todos os candidatos. E a primeira pergunta é do Valmiro Nascimento, presidente da Colônia de Pescadores. Grande Valmiro, qual vai ser a política do candidato, se eleito, para os pescadores? Bom, primeiro eu quero cumprimentar o Valmiro, que é um patrimônio da pesca da cidade, né? Já é um patrimônio como a nossa canoa de um pau só. A história da pesca da cidade também passa pelo Valmiro. Eu quero lembrar aqui que o nosso plano foi construído junto com pessoas que conhecem a realidade da pesca. E eu quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão dentro da nossa campanha construindo o plano junto. Tafarel, neto do Cezoca, foi, né, falecido Cezoca, presidente da colônia. Quero mandar um abraço para o Marcelino, nosso candidato a vereador, Marcelino Vicente, lá do Ouvidor, filho de família tradicional da pesca. Quero citar o Mano, não posso deixar de falar sobre o Mano, que foi fundador, inclusive um dos fundadores dessa rádio e fundador da Associação dos Pescadores. Conhece muito bem a realidade e a evolução da pesca na cidade desde os anos 80. E mandar um abraço também para a Cidinha lá da Ibiraquera, que faz a luta da pesca artesanal lá na Ibiraquera, que também está nos apoiando e ajudando a construir propostas para os pescadores. A gente entende que a pesca tem algumas questões urgentes. Uma delas, a primeira que a gente vai encarar, é a questão da construção de uma marina, né, um trapiche na prática, para carga e descarga do pescado e dos petrechos, para facilitar, agilizar aí a chegada das embarcações aqui na nossa enseada. Uma outra questão que é importante é a criação de uma área de exclusão da pesca industrial, né? A gente tem aí o exemplo dos atuneiros, esse conflito da pesca artesanal dos atuneiros, então a gente quer criar uma área de exclusão na nossa baía do município, de todas as baías, né? Para proteger a nossa pesca artesanal. É um patrimônio da cidade, como eu falei, não só gera renda, mas também pode ser utilizado como produto turístico riquíssimo, né? E para isso a gente precisa preservar, que senão esse progresso maluco que está vindo aí desregulado vai atropelar também a nossa pesca artesanal. É uma demanda da categoria, né? Essa questão, esse debate da pesca com a pesca industrial, da artesanal com a industrial. A gente também vai propor um programa de compra do pescado diretamente do comércio, né? Então isso vai permitir que o pescador venda direto para o comerciante, para o restaurante, para o comércio que vende diretamente o peixe local, né, os comércios locais. Isso dá mais autonomia para os pescadores artesanais, dá mais autonomia para os maricultores familiares, venderem isso para os restaurantes locais sem atravessador, ou pelo menos diminuindo o papel do atravessador, né? Isso com certeza vai gerar mais renda, vai deixar a renda na mão do pescador e não na mão do atravessador. Isso que é importante, por isso que a gente fala que a gente defende o trabalhador e a trabalhadora. Claro que isso passa, né, Júlio e Sérgio, na reativação e a reforma da fábrica de gelo, que hoje está parada, né? Inclusive foi construída com verba do governo Lula, verba do PT. Mandar um abraço também para o Frit, que provavelmente está nos assistindo. A gente mandou a nossa divulgação da entrevista hoje. Trabalhou no Ministério da Pesca, ajudou muito a cidade nessa questão. A gente também quer realocar o estaleiro, tirar ele lá das areias da Palhocinha
e trazer ele aqui mais próximo da praia. Existem áreas aqui próximo do centro histórico que podem ser permutadas ou compradas pelo município para colocar o estaleiro aqui, realocar ele, reformar ele, muito provavelmente. A gente sabe que também o estaleiro foi reformado e comprado os equipamentos com verba do governo federal a partir de uma emenda da senadora na época, Ideli Salvati. Tudo isso vai ser construído com diálogo permanente com a colônia e com a Associação de Pescadores, né? É preciso pensar uma política municipal que hoje não tem, uma política que preveja ações no dia a dia, como o rebocamento de barcos, até essas questões maiores. Precisa pensar uma política municipal que a cidade não tem hoje, por incrível que pareça, né? Uma cidade que é, na sua essência, uma colônia de pescadores, ainda não tem uma política municipal para a pesca. E a gente vai ter no nosso governo. Muito bem, são 11 horas 16 minutos, 11h16, você sintonizado conosco. Nós estamos entrevistando Rodrigo Oliveira, do PT, candidato a prefeito dessa cidade. Você que nos acompanha pela live aí do Jornal Mais Garopaba e também pela Garopaba FM, através da nossa live. Nós vamos a um bloquinho de apoiadores, Saraiva, voltamos já já. Muito bem, são 11 horas 19 minutos, voltamos aí com a nossa entrevista dos candidatos a prefeito, lembrando que temos um apoio especial da Roupa e Conveniência, são duas, né? Uma no centro e outra no Campo Duna. Também da Ótica Luna, joias óticas e relógios, você que vai casar, que vai noivar, e as alianças também na Ótica Luna, uma oportunidade para você. E Figueiredo Constrular. Quem casa quer casa. E quem casa quer casa, é verdade. E Figueiredo Constrular são 3 lojas. Uma no centro de Garopaba, uma na Encantada e uma em Bituba, para melhor atender você em todos os pontos e toda a região. Figueiredo Constrular, com certeza. Saraiva, fique à vontade, nós vamos para a 4ª pergunta. Já vamos para a 5ª pergunta, essa é do OAB, né? Fique à vontade aí com você. Vem da OAB, então, OAB Secção Garopaba, a jovem OAB de Garopaba. Com relação ao saneamento básico, o senhor concorda com o projeto apresentado pela Casan e que está sendo muito questionado pela população? Antes de responder, Júlio, eu queria saber o nome da loja que falou que eu vou lá comprar uma aliança para minha companheira. Olha quando aí! a gente sair do aluguel, eu ponho o aliança no... A gente é casado há muito tempo, mas é importante formalizar. E ajudar a fazer um jabá aqui. A praticidade. Pensou em aliança, pensou em casar, Ótica Luna, joias, ótica e relógio. Um abraço pro pessoal da Ótica Luna aí. Com certeza. Sobre o saneamento, gente. O projeto atual ele foi mal construído. A gente precisa admitir isso, tanto com a comunidade quanto na clareza da eficiência da estação de tratamento de esgoto. O resultado é que a Garopaba segue sem tratamento de esgoto. Isso é ruim sob todos os aspectos, não só questão ambiental, mas isso também impacta a nossa economia, porque o turista não vai se banhar num mar poluído, o pescador não vai pescar numa lagoa poluída, num mar poluído. Isso precisa ser resolvido. Só que isso precisa ser resolvido com diálogo, isso vai ser a marca da nossa gestão, diálogo, né? Participação popular. A gente entende que existem estações de tratamento, de saneamento alternativas. Algumas delas são chamadas de wetlands. Já saiu bastante aqui. O Kiko Cinti, né, que é um colunista do Jornal Mais Garopaba, fala muito sobre isso. As estações de saneamento básico alternativas como wetlands e evapotranspiração. Só na França são mais de 3.500 estações, né, em operação para tratamento de esgoto doméstico de pequenas cidades e comunidades. É uma estação alternativa que não tem impacto ambiental, né? Então a gente pode espalhar algumas wetlands, algumas estações de evapotranspiração, bacias de evapotranspiração pela cidade. Isso vai reduzir a demanda por uma estação de tratamento tradicional, formal maior, e com isso, com certeza, vai reduzir o impacto, né? Mas a gente também vai fazer o plano diretor de drenagem urbana. Isso é urgente para a cidade, para a gente mapear a nossa rede, para saber o que está enterrado debaixo do chão. Tem cano que liga nada para lugar nenhum hoje, né? Então mapear isso é fundamental, inclusive, para a gente economizar dinheiro. Enterrar cano, como muita gente fala, né? Não dá voto, mas para nós é importante, porque isso também trata da qualidade de vida da cidade. O saneamento básico é a principal demanda que a gente tem visto nas nossas reuniões do plano de governo, que a população, que a cidade está trazendo para a gente. A gente também vai colocar aqui e implantar o IPTU verde, né? Que é um imposto progressivo que premia algumas iniciativas dentro das residências e condomínios, iniciativas sustentáveis, como fazer o próprio saneamento dentro de casa e dos condomínios, né? Para não já precisar que a cidade trate o seu esgoto, a pessoa já faz isso dentro da sua casa. Também é possível, a minha casa, o esgoto é tratado dentro de casa, com banheiro seco e bacia de evapotranspiração. Eu não demando isso para o município, então eu reduzo o custo do município para fazer esse tipo de tratamento, né, de investimento. A gente também defende
né, e a manutenção da lei dos 2 pisos. É compromisso nosso, os 2 pisos seguem, porque com 2 pisos reduz o volume de detrito gerado. Quanto mais patamar, né, mais resíduos sendo gerado na cidade. É importante também lutar pela manutenção dos 2 pisos. A gente defende um crescimento, né, Júlio e Sérgio, organizado, planejado. A gente não é contra o crescimento. Mas o crescimento da forma atual, o modelo atual não dá mais. Não dá mais, ele saturou. A pergunta que a gente tem que fazer é que Garopaba, afinal de contas, a gente quer. Para hoje, para daqui 10 anos, para daqui 50 anos. Quero pegar... qual é o nosso legado, né? Pega, por exemplo, o caso da Lagoa das Capivaras, saiu muito aqui no Mais Garopaba. Vocês falavam muito aqui na rádio sobre isso. O que a Lagoa das Capivaras está sofrendo hoje não é só uma questão atual. É um reflexo de uma falta de política, de uma falta de controle de crescimento de 30 anos atrás. Então, quantas lagoas da Capivara a gente vai ver daqui 50 anos secando, né, sem água? Recurso hídrico não é só uma questão de cenário, de meio ambiente, não é só uma questão de atrativo turístico, é uma questão de sobrevivência. Sem água a gente não sobrevive, né? E a Lagoa das Capivaras secar, por exemplo, ela é um indício de que o nosso lençol freático está indo mal. É importante, né, refletir sobre isso. E por isso que a gente está se colocando com uma candidatura à Prefeitura de Garopaba, né, para refletir sobre isso, para propor um novo modelo. Um modelo voltado para ter uma cidade ecologicamente inteligente. Eu quero lembrar aqui o conceito de ecologia. Ecos é casa, logia é conhecimento. Né? Ecologicamente a gente quer dizer que é como a gente organiza a nossa casa. A gente faz parte dessa casa e precisa entender isso o quanto antes. Muito bem, são 11h24, 11h24. Vamos para a 6ª pergunta. Essa vem do presidente da SIG, senhor Marcelo Zanoni, Associação Comercial e Industrial de Garopaba. E ele pergunta ao candidato a sua proposta para os empresários dessa cidade e para o desenvolvimento econômico sustentável da cidade como um todo. Bom, quero dizer de novo, nós temos plano de governo. Nós temos plano de governo construído com participação popular e também ouvindo os especialistas de cada área. E ouvimos muitos especialistas sobre desenvolvimento econômico. Para a gente, desenvolvimento sustentável não é uma palavra vazia. Né? A gente fica, inclusive, feliz de estar participando desse pleito, que a gente já está impactando positivamente. Porque agora os candidatos, os meus adversários, com todo o respeito pessoal que tenho por eles, a nossa crítica e a divergência política de projeto, eles começaram a falar de desenvolvimento sustentável, proteção do meio ambiente, de participação popular, que é uma coisa muito antiga, né, e que só agora está sendo falado justamente quando a gente começou a participar do pleito. Desenvolvimento sustentável ele é econômico, esse é o conceito, inclusive, acadêmico, né? Ele é econômico, social e ambiental. Esses 3 eixos precisam andar lado a lado, senão não é desenvolvimento sustentável. Então não é só pensar no ambiente, é pensar também o impacto social que a gente tem na nossa cidade. E a realidade de Garopaba, Júlio, a gente precisa falar sobre isso. É uma realidade de desigualdade e exploração do trabalhador. Né? Garopaba está abaixo do índice Gini, que é o índice que mede a desigualdade no mundo. E o índice no Brasil é de 0,5 e alguma coisa. Isso dados do IBGE, tá? Garopaba está abaixo do índice brasileiro, está com 0,37. O PIB por pessoa em Garopaba é de 24 mil, vou ler aqui inclusive na minha anotação, para ser bem preciso, R$24.186,15. R$24.186,15 é o PIB por pessoa por ano. Isso dá mais ou menos uns R$2.000 por mês. Se a gente jogar isso, também, né, naquela ideia do IBGE que uma família mais ou menos composta por 4 pessoas, dá R$8.000 por família. Eu quero perguntar para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, o pessoal lá da Costa do Macacu, você ganha na sua família R$8.000? Onde é que está esse dinheiro? Né? A média salarial é de 2 salários mínimos. 30% da população, segundo o IBGE, vive só com meio salário em Garopaba. 30%, quase metade da população vive só com meio salário. A gente tem aluguéis altos, né? Enquanto a nossa renda está caindo, o aluguel está subindo. Isso é ruim para o morador, é ruim para o comércio. A gente está falando aqui de desenvolvimento econômico. Isso pesa muito na conta do comerciante, um aluguel alto. A gente tem uma economia composta por milhares de microempreendedores, eu sou um microempreendedor também, pequenos comércios, centenas de famílias que vivem de alguma forma da agricultura familiar. Também pensar a agricultura, Garopaba tem uma tradição agrícola muito importante, então quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente também está falando de desenvolvimento da agricultura. Né? Então isso é importante, quando a gente está falando de gerar emprego e renda, de economia, é preciso considerar essa realidade. É dessa realidade que a gente parte a nossa análise das nossas propostas, é a partir disso. O garopabense não pode mais viver na segurança de fazer aquela conta por 12, né, do 3 por 9. Isso não dá mais, isso não é vida. Né? A gente vive num lugar muito bonito,
Mas qualidade de vida não é só beleza, é também dinheiro, é também comida na mesa. A gente vai lutar para garantir isso, que todos têm comida na mesa, que tenham um trabalho digno, que possam viajar para Gramado, né, que possam pagar a sua prestação do carro, da sua moto. Isso passa por onde, Júlio? Isso passa por onde, Sérgio? Passa por leis de incentivo e fomento. Né? E aí eu quero dialogar aqui com o Marcelo Zanoni, que a gente conversa muito, a gente ouve muito a classe empresarial da cidade falar da matriz tributária. Precisa inverter a matriz tributária, né? Quem tem mais tem que pagar mais, quem tem menos paga menos, tem que ser justa essa matriz. E a gente entende que isso também passa pela criação de um ISS verde, que é um imposto progressivo semelhante ao IPTU verde, que premia práticas sustentáveis, né? Tanto ambiental quanto social. Por exemplo, o comércio, o restaurante que vai priorizar a compra e venda da produção local, né? Lá o restaurante Zanoni compre toda a sua matéria-prima do que é produzido na cidade. Porque aí tu tem uma economia circular, né? Tu produz e gera renda aqui, emprego, o comércio compra, né? Então está gerando demanda, vai gerar renda porque as pessoas também vão consumir ali, e isso não para, não sai da cidade. Isso inclusive reduz o custo, porque não tem logística, né? Tu consegue aqui mesmo superar toda a demanda de insumos. O que compra em pescado, que compra produção agrícola, que compra o beneficiado da agroindústria. A gente tem uma agroindústria parada lá no Macacu, né, que poderia voltar a ser uma usina de açúcar, uma usina de cana, uma usina de farinha. A gente tem muitas costureiras também, então a gente pode priorizar a produção local de costura, do artesanato, que não é só um produto turístico, mas também é um produto de consumo local. Então o ISS Verde talvez seja uma das principais políticas de incentivo que a gente vai ter aqui no nosso governo. Mas a gente pode também, e é preciso, é necessário, é um dever nosso falar sobre o turismo, como um dos pilares econômicos de Garopaba. Né? A gente está falando de desenvolvimento sustentável, e a gente tem que pensar o seguinte, para garantir o turismo o ano todo, como é que a gente faz? Né? Porque hoje falta fomento, falta organização, falta infraestrutura. Garopaba tem um potencial enorme para ter turismo o ano todo. Isso é mais gente circulando na cidade, é mais gente consumindo no comércio, né? É a classe empresarial ganhando. E quando a gente fala aqui de classe empresarial, a gente está falando no grosso da população que trabalha, é de pequeno comerciante. E não pode ignorar essa realidade. Né? É daí que vem o dinheiro que circula, inclusive, na cidade. Né? Então é preciso ter um outro modelo. E que modelo é esse? Que modelo é esse de desenvolvimento que a gente está defendendo? Né? É um modelo que garanta turismo inclusivo, como a gente falou aqui, que distribua a riqueza para toda a cidade, que não fique só concentrada na beira da praia, que chegue no Macacu, que chegue na Encantada, que chegue na Ressacada, que chegue no Campo Duna, né? E um turismo sustentável, sendo alternativa a essa especulação imobiliária que só destrói nosso atrativo natural e cria esses vazios urbanos e improdutivos. A gente está vendo assim, cada dia mais bairros fantasmas que ficam fechados o ano todo, né? Que não deixam nenhum tipo de recurso aqui para a cidade. Isso não é bom para o comércio, porque não tem turista que circula na cidade que vai se hospedar nesse tipo de lugar. Né? A gente está falando aqui, por exemplo, de empreendimentos como a Surfland. Né? Importante falar que esse empreendimento não é interessante para a cidade. Né? Porque o turista que vai para a Surfland fica preso em 4 paredes, ele não circula no comércio local, ele não consome no comércio local, e com certeza isso é uma preocupação do Marcelo Zanoni e de toda a classe empresarial aqui de Garopaba. A gente precisa garantir que Garopaba seja uma cidade modelo em ecoturismo, em turismo cultural, em turismo rural, turismo de base comunitária. Importante salientar aqui o turismo de base comunitária, porque é um turismo baseado na experiência. Né? É um turismo baseado na experiência, e o turista que vem para isso paga muito caro. Né? O turista vai vir aqui puxar uma rede de pesca, vai pescar junto, ele vai entrar dentro do rancho, ele vai participar de uma farinhada, da colheita da mandioca, ele vai lá no Alambique de São Zé, que vê todo o processo de produção da cachaça artesanal, e vai pagar por isso. Vai pagar muito bem por isso. Né? E essas pessoas também são empresários, também são pequenos comércios. A gente precisa considerar, né, os nossos produtos locais, tradicionais, também como produtos comerciais, né? Um produto turístico. É preciso também, gente, que a gente garanta o ecoturismo e como é que se faz isso, né? Articulando e reconhecendo os condutores ambientais, como é o meu caso, que sou condutor ambiental, os condutores de aventura, os guias de turismo. A gente vai falar um pouco sobre o centro histórico aqui, né, mais para frente. Importante salientar e destacar o papel do guia de turismo. Eu sou condutor ambiental, como eu já falei, e eu levo as pessoas, por exemplo, para observar e avistar baleias francas, né? Aqui a gente fala bastante, porque a gente tem bastante conteúdo. Mas eu acho que é importante a gente dar uma atenção para a questão para essa pergunta do Marcelo Zanoni, porque ela é a central do nosso plano de governo. A gente está falando sobre o modelo de desenvolvimento ambiental, econômico e social. Né? E a gente tem um grande potencial de observação de baleias. Vocês sabem, Garopaba é uma das praias, um dos locais do mundo onde é possível
observar e avistar a baleia da beira da praia. Né? Se a gente saber explorar isso, investir nisso, isso vai trazer mais turistas para a cidade e com certeza esses turistas vão circular. Isso é gigante. Tem a circulação de pessoas consumindo, que o ticket médio do turista aumente, mas que o nosso ticket médio de quem mora aqui também aumente, que a gente possa consumir na cidade. Para isso, o dinheiro precisa chegar, a gente precisa ter mais riqueza, né? O trabalhador precisa ter mais dinheiro. E eu quero propor aqui também uma relação, um compromisso nosso, melhorar a nossa parceria com o trade. Né? Uma ação Zanoni, por exemplo, com o restaurante Zanoni faz parte do trade. Né? O que é o trade? São essas empresas, essas iniciativas privadas que constroem o turismo no seu dia a dia. Então é importante ter uma parceria, dialogar com eles, construir as soluções com eles. Para finalizar aqui, não posso deixar de falar. Né? A gente vai organizar e é preciso que o gestor, a partir do ano que vem, esteja preparado para o pós-pandemia. Né? São compromissos que os gestores têm que assumir daqui em diante. A gente sabe que os anos serão difíceis, então tem que ter um gestor que garanta autossuficiência, que garanta segurança sanitária, que garanta segurança alimentar, que organize os setores econômicos do primário ao terciário, conecte isso tudo numa grande cadeia produtiva, geradora de demanda, geradores de pleno emprego, né? Fazendo essa economia ser solidária e ser circular. Apoiando, como é que vai fazer isso? Né? Apoiando a criação de cooperativas, cooperativa de vestuário, reciclagem, agricultura familiar, artesanato. Para apoiar essas cooperativas, fomentar elas, a gente vai oferecer microcrédito. Isso é um compromisso também do PT, oferecer microcréditos para essas cooperativas começarem a trabalhar, ter capital de giro. A gente vai fomentar empresas que tenham postura, uma produção ecossustentável, articular e assessorar, e garantir o assessoramento do Banco de Desenvolvimento Regional para trazer dinheiro aqui para a cidade também. A gente vai criar zonas empresariais especiais. É importante ter isso. Né? É importante ter isso para a cidade, ter proposta de zona especial. A gente vai criar uma incubadora pública de tecnologia da informação. A gente vai criar um polo de TI. Né? São zonas de baixo impacto ambiental, mas que elevam o desenvolvimento econômico da cidade para cima. A gente vai criar uma zona especial chamada Polo Empresarial Verde, de baixo impacto ambiental, para vestuário, para equipamento náutico, esportivo, para as empresas que já existem na cidade e queiram expandir. Né? Então a gente tem regiões na cidade onde a gente pode fazer isso, sem criar um grande impacto, tanto no local quanto ambiental. E por último, falar sobre o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. A gente quer criar um sistema de inspeção municipal para dar segurança alimentar para quem compra e quem vende, para abrir o mercado local, os grandes mercados e os pequenos, para quem produz aqui, né? Para acabar um pouco com essa burocracia sanitária, facilitar isso, flexibilizar, para que a produção local possa chegar também no nosso mercado municipal, nos mercados locais, né? Ainda nas perguntas e entidades, na Garopaba, os pescadores são agora 11 horas e 36 minutos. Continuamos com as entrevistas, então, com a entrevista e com as perguntas de entidades. Agora é o CONDEMA. Foi encaminhado pela presidente do CONDEMA, do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente, Elisângela Bortolucci. Quais as ações prioritárias para o meio ambiente na sua visão? Essa é a 7ª pergunta, temos mais 3 depois. Bom, eu quero tranquilizar o CONDEMA e todo mundo que é preocupado com o nosso meio ambiente. Aqui a boiada não vai passar. Isso é um compromisso nosso. E eu quero de novo resgatar o problema na Lagoa das Capivaras, que não é um problema isolado, isso é um problema de todas as lagoas da cidade, isso é um problema que atinge os nossos recursos hídricos. Né? Então é importante ter um olhar para o meio ambiente. E falar de meio ambiente para a gente é falar de turismo, de novo. É um dos principais pilares econômicos de Garopaba. O que atrai o turismo para cá, segundo os estudos da área? Nosso principal atrativo turístico é a nossa natureza, são as nossas culturas tradicionais. Não só o atrativo turístico, a nossa natureza é um principal ativo econômico, a gente já sabe que ganha mais a cidade que mantém o mato em pé do que derrubado. São diferenças de milhões, bilhões de reais. Né? E aí eu quero perguntar para o ouvinte, para quem está nos assistindo agora, faz sentido isso? Destruir o nosso principal atrativo turístico? Não faz o menor sentido, isso é um suicídio econômico e um suicídio social. Né? A gente precisa rever o modelo de desenvolvimento. Esse modelo permite o avanço da especulação imobiliária sobre os nossos recursos e ele precisa ser revisto. Os primeiros passos. Ter um estudo hidrológico para entender a dinâmica das nossas águas de Garopaba, para entender as bacias, as microbacias que formam as lagoas, como é o caso da Lagoa das Capivaras, a Lagoa da Encantada, a Lagoa do Macacu, onde eu moro, que também está sofrendo muito com assoreamento. Né? É preciso fazer uma política em cima de dados, sabe, Júlio, sabe, Sérgio? Senão a gente gasta dinheiro em achismo. Né? Para economizar dinheiro público e gastar em cima de solução, precisa ter estudo. Isso é um compromisso nosso. A gente vai ter o primeiro passo, que é um estudo hidrológico, para cuidar dos nossos recursos hídricos. O segundo passo é ter uma política
municipal ambiental, de meio ambiente, tem um sistema municipal de meio ambiente e tem um plano municipal de meio ambiente. Só a fundação não adianta. E do jeito que a fundação está hoje, constituída, talvez seja pior. É preciso ter tudo isso antes de ter a fundação. A fundação é só um equipamento, só um mecanismo desse sistema municipal de meio ambiente. E com isso, com esse plano municipal, a gente vai propor a criação de um fundo municipal do meio ambiente, constituído em parte, né, por recursos advindos das multas ambientais. Hoje não existe isso na cidade, né? Então a gente vai criar esse fundo para poder também atacar a questão ambiental, poder ter solução para a questão ambiental e ter recurso para isso. A gente vai criar também uma política municipal de gestão de recursos hídricos. De novo, a questão dos recursos hídricos aqui, a gente vai promover a despoluição, a recuperação, a revitalização dos banhados, das nascentes, dos manguezais, dos córregos, dos nossos mananciais. A gente já tem problema na Encantada com falta de água, tem todo aqui o movimento da Garopaba Viva, né? Mandar um abraço para o pessoal do Garopaba Viva, para o Sérgio, para o Preto, para o Douglas, que estão ouvindo a gente, muito provavelmente estão ouvindo a gente, que estão preocupados também com a água da Encantada. A gente vai atacar esse problema também, a gente vai buscar solução para isso. Ter um plano municipal de gestão de recursos hídricos é o primeiro passo. A gente vai criar um selo, e aí esperamos aqui a parceria do Condema, selo produtor da água, para certificar ações de melhoria da qualidade, da ampliação e da regularização da oferta da água. Para a gente não sair captando água, né? A gente tem todo o problema de poços artesianos, que foi também apontado naquele estudo em torno da Lagoa das Capivaras. A gente vai criar aqui, eu estou falando como condutor ambiental, a lei de proteção dos caminhos tradicionais, das nossas trilhas, para não acontecer o que está acontecendo no Morro do Dedê agora, né? Com aquela trilha que saía do centro histórico e ia até as piscinas naturais, que acabou, foi destruída, foi interrompida com esse loteamento novo que está sendo construído ali em cima. Se existisse já nessa época, o ano passado, uma lei de proteção dos caminhos tradicionais, isso não teria acontecido, porque protege não só o caminho, mas o entorno. E é um compromisso nosso, talvez a nossa principal política, a criação de áreas de proteção ambiental municipal, na figura de parques, para proteger, conservar as áreas de banhado, as áreas de duna, as áreas de lagoa, as lagunas, os morros, que são áreas que ficam nesse limbo da legislação ambiental. A gente pode fazer isso, o município tem liberdade jurídica para restringir a legislação e a gente vai fazer isso. A gente vai proteger os nossos banhados, a gente vai proteger as nossas lagoas e os nossos morros. É também importante falar, já que a gente está dialogando aqui com o Condema, que nós teremos um plano municipal de resíduos sólidos. O plano nacional completa 10 anos esse ano e ainda não foi implementado na sua totalidade aqui em Garopaba. Tem que parar de enterrar dinheiro público. Enterrar dinheiro público, o que é? Levar resíduo sólido para o aterro. Né? Isso é enterrar dinheiro público. A gente vai gerar renda com lixo, a partir de cooperativas de reciclagem, de pátios de compostagem. Né? Isso passa, claro, para ter uma coleta seletiva de verdade, que Garopaba hoje não tem. Nós teremos no nosso governo. E a gente também quer criar uma zona livre de agrotóxicos. Isso também é um compromisso nosso, porque isso também tem a ver com água, também tem a ver com recurso hídrico. Não tem como falar de meio ambiente, e aqui mais uma vez dialogando com o Condema e com os outros conselhos da cidade, sem ter um transporte público e barato integrado às ciclovias. Sabe aquela imagem que a gente vê geralmente no Facebook? São 3 fotos, né? Uma cheia de carro. Aí depois todas as pessoas fora dos carros na rua e depois elas todas dentro de um ônibus. Isso reduz a nossa pegada, né, ecológica, né? Reduz a emissão de gás carbônico, reduz a emissão de CO2. Para reduzir isso, precisa ter um transporte público que funcione, que os trabalhadores daqui possam usar, em vez de estar usando o seu carro e a sua moto. E, para finalizar, a gente sabe que a rádio dialoga muito aqui com as cuidadoras, com as protetoras dos cachorros e gatos, dos animais. Nós teremos uma política municipal de bem-estar animal e nós vamos criar uma coordenadoria do bem-estar animal para pensar essa política e construir isso junto com as protetoras e os protetores dos animais aqui de Garopaba. Muito bem, você está acompanhando a entrevista com os candidatos a prefeito dessa cidade. Hoje está aqui conosco o Rodrigo Oliveira do PT, agradecendo sempre a Hope Conveniência, a Luna Óticas, Joias e Relógio e Figueiredo Constrular, que nos dão ênfase, nos dão todo o apoio à nossa entrevista. Vamos para a 8ª pergunta, e essa vem onde tudo começou, Rodrigo. A Associação do Centro Histórico, e daqui começou os primeiros passos de Garopaba. A pergunta é a seguinte: se o senhor for eleito, o que pensa fazer com relação ao Centro Histórico da cidade? Como tu falou, Júlio, o Centro Histórico é o marco da cidade. O marco que inaugura, onde tudo começou. Né? O nosso hino fala, está no nosso hino. Garopaba foi construído por migrantes. Essa é a história de Garopaba. Né? E é uma história de cooperação do homem de Sambaqui, e ele está presente aqui no Centro Histórico também nas oficinas líticas, aos índios guaranis, né, aos índios macrogê, aos açorianos, às armações baleeiras.
né, a todos os prédios que foram construídos aqui com óleo de baleia, tudo isso deveria estar presente aos olhos do turista, aos olhos do morador, né? Infelizmente isso está se perdendo, essa história está se perdendo. Isso tudo precisa ser construído com um diálogo com a Associação de Moradores aqui do Centro Histórico. Então a gente entende que precisa melhorar, né, esse diálogo, trazer a associação para ser parceira do governo, ouvir a associação e não ver a associação que demanda o governo como inimigo. A gente entende que é o serviço público que tem que chegar nas pessoas e não o contrário, né? Então esse é um compromisso nosso também, dentro dessa lógica de democracia participativa, de participação cidadã, é melhorar o diálogo com as associações de moradores. E como a gente está falando aqui do Centro Histórico, a gente com certeza vai ter a associação como parceira. A gente quer trazer a quermesse para cá, né, para resgatar a quermesse tradicional, né, para sair desse formato, mega formato, né, com esse gasto exorbitante, trazer a quermesse para cá. Claro que isso vai ser construído junto com os moradores aqui do Centro Histórico, para resgatar essa tradição, esse espaço de convívio, esse espaço familiar, mais próximo, mais intimista. Fortalecer o turismo cultural. Nós temos profissionais formados pelo IFSC, que são os guias de turismo, que podem muito bem trabalhar aqui, né, no Centro Histórico. Isso passa por revitalizar o Centro Histórico, por preservar o patrimônio material e imaterial que existe aqui. Que o turista que o Centro Histórico não seja só um lugar de passagem, onde o turista passa por aqui para ir para a vigia, ou que ele chegue só na igreja aqui, tire a foto e vá embora. Ele precisa ficar no Centro Histórico. A gente entende que o Centro Histórico pode ser muito bem um Santo Antônio de Lisboa, né, um Ribeirão da Ilha, como em Floripa. Né? A gente tem modelos, experiências que já acontecem aqui, a menos de 100 quilômetros de distância. Por que não estudar essas experiências e adaptar isso para a nossa realidade? Para colocar o Centro Histórico novamente no mapa turístico da cidade. Essa vai ser a nossa principal intenção, claro que sempre construindo com diálogo com os moradores daqui, mas tornar o Centro Histórico, de novo, colocar ele novamente no mapa turístico da cidade. Na Garopaba do São Lucas, são agora 11 horas e 45 minutos. A próxima pergunta, a 9ª pergunta, é mais genérica. Quais são os seus planos para a educação? A 10ª pergunta vem depois falando de obras. Bom, Sérgio, falasse da pastelaria Lucas, eu não posso deixar de mandar um abraço para o Djalma, né, que fez um livro registrando a história, já que a gente está falando do Centro Histórico aqui, registrando uma belíssima história do começo ali dos anos 70, anos 60 de Garopaba. E mandar um abraço também para a Olguinha Abreu, nossa apoiadora aí, né, que também está nos ajudando a pensar aqui o Centro Histórico. Sobre educação, eu não posso deixar de começar a falar sobre isso sem elogiar o trabalho dos profissionais da educação aqui da cidade. Os professores, as professoras, a equipe diretiva, o pessoal da merenda, das serventes, todos que trabalharam para deixar a Garopaba alcançar um bom desempenho no IDEB, né? Sabe que a gente não é uma candidatura de destruição, né? A gente quer construir com diálogo. Então é preciso reconhecer o que está no caminho certo, né? A gente vai aprimorar o que está bom e mudar o que precisa ser mudado. Isso é um compromisso nosso. A gente não quer destruir nada do que está dando certo. A gente quer só melhorar. Quer melhorar a Garopaba, né? E isso a partir do diálogo. Então a gente quer trazer inovação para a cidade, e isso, quando a gente está falando de educação, significa atualizar as práticas pedagógicas, trazer novas formas de ensino. Isso não se resume só em ter um quadro digital na sala de aula, né? A minha esposa é professora por 20 anos. 20 anos de sala de aula, já foi diretora, tem experiência, professora de educação infantil, foi professora aqui no município por 2 anos, contrato temporário, né? Foi castigada pelo contrato temporário, mas conheceu a realidade da cidade já, né? Desde que a gente se mudou para cá, desde que a gente mora aqui, ela é professora na cidade. E um dos compromissos nossos, falando de educação infantil, é zerar, como eu falei lá no início da entrevista, as vagas da educação infantil. Como é que a gente vai fazer isso? Adaptando a rede municipal às escolas que já existem, né? Construindo novas escolas infantis, criando berçários. A gente sabe que criar berçário não é fácil, de 0 a 2 anos, porque é sempre o dobro do custo da creche, né? Porque o alimento é diferente, o acompanhamento é diferente, tem mais auxiliares, mas a gente é um compromisso nosso. As mães precisam ter berçários na cidade, e a gente também vai fazer isso enquanto não tiver uma estrutura municipal pronta para atender toda a demanda, parcerias com a rede privada, comprando vagas da rede privada. São direito da mãe, né, e é um direito da criança. É um direito da mãe porque na sociedade machista que a gente vive hoje, né, a mãe sempre acaba pagando o pato, porque o pai precisa sair para trabalhar e a mãe tem que ficar em casa cuidando da criança. E muitas vezes não é nem opção. Às vezes os dois precisam trabalhar e não conseguem porque não tem onde deixar a criança num lugar seguro, num lugar que dê uma educação de qualidade, que tenha um espaço de convívio, né, correto. E é um direito da criança também estar dentro desse espaço, com boa alimentação, né, com bons profissionais, com um bom currículo pedagógico, né, com uma educação voltada para aquela fase de crescimento, porque ali é uma fase essencial. A educação infantil
forma o humano. Então é importante a gente ter uma atenção para isso. Garantir qualidade de ensino, Júlio e Sérgio, é garantir uma gestão democrática. Né? A gente vai propor, no mínimo, a eleição para as equipes diretivas das escolas. Que as equipes diretivas das escolas sejam eleitas pelos professores e pela comunidade escolar. Né? Isso é mais uma marca nossa da democracia participativa. A gente quer propor um plano de carreira para todos os servidores, isso inclui os professores também, mas não só os professores, todos os profissionais da educação. Né? E com isso tentar reduzir ao máximo os contratos temporários que eu já falei aqui. A gente sabe que sempre tem necessidade de um contrato que outro para cobrir uma licença, alguém que ficou doente, alguém que se aposentou, alguém que foi para a Previdência, né? Mas isso é para cobrir a emergência. Ele não pode se tornar uma prática como tem virado em Garopaba. A gente já tem demanda fixa de concurso. Então nós vamos realizar o concurso também. O contrato temporário precariza o trabalho e precariza a qualidade do ensino, porque não cria vínculo. E aqui eu não estou falando só dos professores, vários profissionais, até os agentes de saúde, outros profissionais que prestam serviço público para a cidade, são contratos temporários, não criam vínculo com a cidade, não tem formação continuada. Isso tudo é importante para dar, né, não tem um bom salário, tudo isso é importante para dar qualidade na prestação de serviço público. De novo, né, falando aqui da formação continuada para o quadro, senão a gente joga dinheiro fora. Vai formar um profissional, um professor que vai ficar um ano na tua cidade, e o ano que vem ele escolhe ir para outro lugar, sem jogar dinheiro fora. Fora que a formação não é tão boa assim. Né? A minha esposa, de novo, me ajuda muito, né? Traz muito da sua experiência para a gente formar as nossas propostas para a educação de Garopaba. Ela sabe que a formação tem que ser continuada e com pessoas de qualidade. Né? Então isso só pode acontecer quando o servidor é do quadro, quando ele é concursado. A gente vai informatizar as rotinas. Rotina de chamada, diário de classe. Os pais, a gente precisa permitir que os pais acompanhem na palma da mão, no celular hoje, né, a vida escolar do filho. Informatizar passa por isso também, para garantir esse acompanhamento. A gente vai buscar alcançar a totalidade, a gente está falando de desenvolvimento econômico, mas isso também é uma questão de educação, de qualidade da merenda. A totalidade do cardápio da merenda escolar com alimentos produzidos aqui em Garopaba. Imagine se a gente conseguir chegar um dia no patamar de produzir toda a merenda escolar em Garopaba, para não gastar aí alguns milhões que são gastos comprando fora da cidade, na região aqui. Né? Esse dinheiro pode ser investido, o Garopaba pode ser o indutor do crescimento e da geração de emprego e renda também a partir da merenda escolar. A gente vai ter um programa de educação complementar no contraturno. A gente conheceu a experiência do Mais Educação, a gente quer firmar essa experiência aqui na rede municipal, para a formação integral, para que a criança possa passar mais tempo dentro da escola, né? Tendo acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte, lazer, ter educação cultural, artística, inclusão digital, promoção de saúde, educação científica, tudo isso ajuda a formar um novo cidadão, né? Um cidadão melhor que pense na cidade. E falar de educação também é falar de universidade, né, Júlio? Não posso deixar de falar aqui, de mandar um abraço para os professores do IFSC, de reconhecer o papel do IFSC na cidade, política do PT também, construída com recursos do PT. O IFSC hoje oferece um curso superior, já, que é o curso de gestão ambiental. E vocês sabem, muito provavelmente, que o curso do IFSC tem excelência, tem a nota máxima, né, no Enem. 5, é a nota mais alta do Enem, excelência no MEC. Apenas 2% das instituições de ensino superior do Brasil têm nota máxima no Enem, no MEC, né? Isso coloca a Garopaba nesse notável, seleto grupo, pequeno grupo, né, de 2%. Olha que importante isso, olha o quanto isso mostra a qualidade de educação que a gente tem em Garopaba. Mas a gente não quer só ficar no IFSC, a gente quer poder expandir tanto os cursos dentro do campus do Instituto Federal, mas também trazer um campo da UDESC ou de uma outra universidade aqui para Garopaba, para que os nossos jovens não precisem mais sair da cidade para estudar, para fazer o seu ensino de graduação, o seu ensino superior. E esse campus pode muito bem funcionar ou dentro do próprio IFSC ou em outro espaço, em outro prédio, né? Isso tudo depende de uma articulação e a gente vai ajudar a fazer isso. Muito bem, são 11 horas e 52 minutos. Nós vamos entrar na 10ª pergunta. E, para mim, um dos pontos principais de gestor municipal de qualquer cidade é a infraestrutura, as obras. O que o senhor tem a dizer? Quais os seus planos para, nesse quesito aí, se o senhor assumir a gestão municipal? Bom, quando a gente está falando de obra, né, e agora, até quando a pergunta vem, ela ficou bem ampla, mas agora eu entendo que a gente está falando de infraestrutura. E falar de infraestrutura é falar de descentralizar a prefeitura. Como eu disse antes, é o serviço público que tem que chegar nas pessoas. Né? A gente não pode dirigir, se deslocar 6, 10 quilômetros para vir para o centro da cidade ser atendido.
É a prefeitura que tem que chegar nas pessoas e não o contrário. E isso passa, obviamente, né, por investimentos públicos, passa por obras, passa por construção de prédios, passa por melhorar a infraestrutura da cidade. A cidade está em evidente expansão, né, Júlio? Sim. Então, para organizar esse crescimento, como a gente está falando, a gente não é contra o crescimento. Só que ele precisa ser organizado, ser planejado, tu precisa pensar esse crescimento não só agora, mas ele precisa ser pensado para daqui a 50 anos, qual é o impacto dele. Qual é a infraestrutura que vai demandar daqui a 50 anos? Essa infraestrutura precisa estar sendo preparada agora. E isso, obviamente, a prefeitura tem que fiscalizar, mas também garantir. Isso também é obra, isso também é garantir infraestrutura básica. A gente tem problemas de infraestrutura aqui, de luz, de água, né? Não é mais só no verão que falta luz e água. No inverno a gente já tem visto isso. O prefeito, ele não pode ser simplesmente um gestor que cruza os braços e diz, isso aqui não é comigo porque a lei não permite. Né? Ele tem que sentar com a Casan, ele tem que sentar com a Celesc, tem que sentar com quem for, com o governo federal, com o governo estadual e cobrar, né? E buscar alternativas. Ele não pode simplesmente jogar o seu problema, tirar do seu colo e jogar para outro. O gestor precisa cuidar da cidade, precisa cuidar das pessoas. E se a obra de infraestrutura não passa necessariamente pela gestão municipal, ele precisa lutar e articular para que ela venha de outra forma. Né? Isso é uma questão de gestão. Né? A gente vai analisar com a possibilidade, a viabilidade orçamentária financeira de construir centros administrativos descentralizados. Isso gera economia para a cidade no futuro. Nem que você tenha que tirar um empréstimo agora. É muito mais vantagem tirar um financiamento, né, para construir um prédio para a cidade que fica, do que investir em coisas que são, vamos dizer assim, que de um ano para o outro já desgastou, já perdeu valor. É que nem comprar carro. É mais fácil comprar um imóvel que valoriza do que um carro que quando sai da loja já está desvalorizado. A gente entende, essa matemática é uma matemática básica, uma matemática do dia a dia, da nossa casa. Isso, de novo, é uma questão de gestão. E a gente construindo prédios, centros administrativos descentralizados nas outras regiões da cidade, isso reduz os gastos públicos com aluguéis. A gente sabe que oscila aí de 600 a 800 mil reais por ano. Né? Isso vai nos permitir fazer mais obras, inclusive, em outros locais com mais demanda. Né? A gente vai construir uma ciclovia, isso também é um compromisso nosso. Vamos melhorar a infraestrutura da cidade, porque infraestrutura para melhorar exige obras, né, Júlio? E a gente espera, claro, que o governo federal se torne um parceiro de Garopaba. Hoje ele não é. Hoje ele sabota Garopaba. Hoje ele ataca Garopaba. Né? A gente sabe o quanto Garopaba pode crescer com o governo federal amigo. A gente já sabe, já viu isso em outros anos. Esperamos que a gente consiga construir isso na base do diálogo e trazer mais investimentos federais também aqui para a cidade. São 11h55. Nós estamos aqui entrevistando o Rodrigo Oliveira, do PT. Fala alguma coisa, fica à vontade aí, Sérgio. Eu acho que a gente tem que abrir espaço já para as considerações finais. Né? Claro. Mas antes, repetir que a Conveniência Volpe, né, as duas lojas, uma no centro, outra no Campo Duna, estão conosco, né, apoiando, dando apoio cultural para a rádio, né, nesse projeto. Ópticas Luna, que não se furtou de ajudar a rádio e o jornal nessa iniciativa. E Figueiredo, materiais de construção, né, que estão junto conosco, e tem outros parceiros chegando também, já que nosso trabalho vai até 9 de novembro, antevéspera das eleições. Então, o espaço aberto agora para as considerações finais. Nós temos exatamente 4 minutos para isso. Quem está falando conosco é o candidato do PT, Rodrigo de Oliveira. Bom, Júlio e Sérgio, eu quero primeiro agradecer o espaço, a acolhida aqui na Rádio Comunitária, Dial 98.3 FM. Como jornalista, de novo, falar da importância desses espaços para a cidade. Agradecer ao Jornal Mais Garopaba também, agradecer ao Sérgio pelo espaço, a gente poder apresentar o nosso projeto para a cidade, a real mudança, né? A mudança que Garopaba precisa passa pelo projeto do Partido dos Trabalhadores. Convidar todo mundo que está nos assistindo, quem está nos ouvindo, a nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, apresentando os nossos projetos, as nossas propostas, mas acima disso, dialogando com as pessoas, aberto para ouvir e conversar, né, a receber mais propostas. A gente tem o nosso site Garopaba para Todos, onde está o nosso plano de governo, mas também tem um formulário onde tu pode enviar as tuas propostas, o que tu acha que Garopaba precisa, que Garopaba você quer, você pode dizer para nós lá no nosso site, garopabaparatodos.com.br. Tá? Participação popular e desenvolvimento sustentável não são palavras vazias para a gente. O Partido dos Trabalhadores foi o primeiro, né, a trazer isso para o Brasil, a gente quer trazer isso para Garopaba. E também eu quero destacar que o Partido dos Trabalhadores aqui em Garopaba foi o primeiro a ter uma mulher na chapa majoritária. Eu não posso deixar de falar disso. Isso foi em 2000, né? Com a nossa Maria Elizabeth Andete Lamas como vice do Silvio da Farmácia. E agora, novamente, a gente está com uma mulher na nossa majoritária. Então, eu quero mandar um abraço para a minha vice aqui, a Vera Cardoso.
empresária, formada em Direito, filha de garopabense, filho de São Manuel, lá na Encantada, família toda construiu Garopaba também. O que a gente quer, meu caríssimo ouvinte, minha caríssima ouvinte, quem está nos acompanhando aqui pelo Facebook do Mais Garopaba, a gente quer fazer de Garopaba uma cidade inteligente, do ponto de vista administrativo, né, do ponto de vista ecológico. A gente quer uma Garopaba com economia solidária e circular, né? A gente quer colocar o povo no centro da política. Tudo isso que a gente falou aqui é possível de fazer, né? Há recursos, Garopaba está dentro da média de investimentos por pessoa das regiões metropolitanas de Florianópolis e Grande Porto Alegre. Então isso não é uma loucura, uma insanidade. A gente tem orçamento para isso. Basta vontade política, né? Basta ter um gestor que cuide da cidade, que cuide das pessoas e um projeto que direcione esse orçamento, esses investimentos para a população. É isso que a gente vai fazer, e a gente vai fazer isso chamando o povo para governar junto. A gente vai botar o povo dentro do governo, o povo no centro das políticas. Para isso acontecer, para a mudança de verdade acontecer, o voto precisa ser no 13. Né? Eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte, para nós, eu até me emociono falando isso. No dia 1º de janeiro, quando a gente espera que se ganhar, a gente não vai entrar sozinho na prefeitura. Os mais de 23 mil habitantes de Garopaba vão entrar junto com a gente e nunca mais eles vão sair. Muito obrigado. 11h59. Encerramos então aqui a entrevista com o Rodrigo Oliveira do PT, agradecendo aos nossos apoiadores, a Hope Conveniências, Ótica Luna, viu? Figueiredo Constrular. Obrigado a você que nos acompanha pela live, obrigado a você que nos escuta pela nossa Garopaba FM e muito obrigado e um bom dia. Você, essa live, fica à vontade. Amanhã, a entrevista de amanhã com o Gesiel Rebelo, do Partido Patriota. Sim. E na segunda-feira, Júnior de Abreu, do PP. Muito bem a todos, um forte abraço e até lá, minha gente.